importante para nossas vidas. Como se libertar dos vícios? Como se libertar dos vícios? Momento de reflexão para nós. Irmão Edmilson, eu não sou viciado. Eu não sou viciado por nada. Eu sou, graças a Deus, sou tranquilo. De vez em quando que eu uso assim um cigarro, em vez em quando eu uso uma bebida, em vez em quando eu uso uma mentira, em vez em quando eu uso isso, uso aquilo, em vez em quando eu faço algo assim, mas eu não vejo que eu tenho vício, não. Eu também dizia isso. Eu falava isso. Eu dizia que eu não era viciado. Eu dizia que eu não era viciado pela bebida, que eu não era viciado pelas drogas. Eu dizia que eu também não era viciado pelos prazeres da carne. Eu dizia que eu não era uma pessoa que era dependente químico. Não. Eu dizia que eu era uma pessoa controlável. Eu dizia que eu era uma pessoa que eu me controlava. E pela realidade, o homem carnal, o homem natural, ele não compreende o agir de Deus, o trabalhar de Deus. E eu passava por situações que eu dizia pra mim mesmo e pras pessoas: não, rapaz, isso daqui quando eu querer parar, eu paro. Quando eu quiser paralisar, eu paraliso. Porque eu não sou viciado. Porque eu não sou uma pessoa que o vício me controla. Que a comida me controla. Tem pessoas que são viciadas pela questão de um gole de café que todos os dias de manhã ela tem que tomar, ela tem que beber. Mas se ela não beber um menor de café, o que é que acontece? Cabeça dói, a pessoa fica nervosa, a pessoa não tem controle, a pessoa perde o sentido da realidade. A humanidade, ela está vivendo de uma forma, que está sendo controlada por aquilo que acha que está normal. Mas na realidade, irmão, a realidade é que nós precisamos ser controlados pelo agir do Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós que temos que controlar essas coisas, mas na verdade essas coisas que nos controlam. A Bíblia diz que há caminho para o homem e a mulher, ou para o ser humano, que parece direito. Mas o final é o caminho da morte. E essas coisas, esses vícios têm levado a humanidade à morte. Porque o controle de tudo aquilo que vai nos tirar, que vai tirar a nossa saúde, que vai tirar, que a gente acha que tira a preocupação, que a gente acha que controla, que nos faz bem, é o que está nos fazendo mal. Porque a única coisa que nós precisamos estar, em cima, meditando, buscando, bebendo, comendo, é a palavra. Não que é errado. Um exemplo, quer ver? Tem pessoas que acordam pela manhã cedo, acordando, colocando os pés no chão, já vai o quê? Esquentar o café. Para tomar o menor, não é meu hábito, não, todo dia eu tomo o meu cafezinho. E não sabendo ele que esse cafezinho que ele tanto ama, não ama ele, está destruindo ele. Qual era o correto? O correto era ele primeiro, claro, orar a Deus, né? Sabemos que isso tem que ser de costume, de prioridade, mas beber um copo de água.
Porque a água, ela traz uma liberação para o nosso organismo, vai alimentar o nosso organismo, aonde muitas pessoas dizem assim, eu vou beber um cafezinho menorzinho, e esse menorzinho ele vai destruir. Por quê? Porque virou um vício. Estabeleceu na vida dele um vício. Olha só, o vício age como uma parasita na vida das pessoas. Depois de subjugar sua vontade, o vício obriga a construir as suas próprias mãos, o cérebro, aonde ela mesmo se prenderá. Então a gente vê que depois que o vício, ela obriga a construir com as suas próprias mãos o cérebro, aonde ela mesmo se prenderá. O próprio cérebro, ela vai te prender. Você já observou? É por isso que às vezes, irmão, você aí não consegue se libertar disso, porque está preso, o próprio vício já construiu no seu cérebro, com suas próprias mãos. É onde o cérebro, ela mesmo se prenderá e lhe suja a vida aos poucos, tirando o quê? Tirando lentamente as suas forças. Você já observou que é assim? Observe que eu quero dizer você, não tem mais força para você tirar esse vício da sua mente, do seu hábito. O vício do cigarro, o vício da bebida, o vício do cafezinho, o vício da comida, o vício de às vezes estar toda hora piscando o olho, virou vício, virou um hábito. E é algo que muitas pessoas não têm mais força para tirar, porque o cérebro já construiu com as suas próprias mãos. A droga, a sua própria mão pega a droga e apronta. E leva para os seus lábios, e os seus lábios leva para o fôlego, e o fôlego leva para o cérebro. E aonde está construído uma estrutura lentamente, aonde essas forças roubam o bem precioso da sua saúde. Rouba o bem precioso da sua saúde. Da sua saúde. Como tirava da minha saúde. Hoje a minha saúde tem algumas complicações por conta desses vícios. Por conta desses hábitos. Um cigarro, uma bebida, alimento demais, comida demais. Então, irmãos, precisamos ter essa ciência. O vício é um inimigo mortal. Ele mata. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece? Ele mata, irmão. Quantas pessoas nesse momento estão nos hospitais? Por conta do vício. Por conta que está com água na pleura. Por falta de água e por conta do cigarro, o pulmão está, acabado. Quantas pessoas estão no hospital por conta do exagero da comida? Então o vício mata. Quantos vícios estão matando jovens? Quantos vícios estão matando a humanidade hoje? A Bíblia diz que é tudo com ordem e decência. Ei, as coisas boas são com ordem e decência, mas aquilo que são maus não tem ordem e decência certo, tem que tirar. Tira da sua vida. Está na hora de você se libertar desse vício, mas para isso precisa de uma decisão sua. Observe que a bebida mata, o cigarro mata, as drogas matam. Você não foi criado para viver assim, irmão. Deus o criou para ser livre. Por isso ele enviou Jesus para te salvar e te libertar. Ele enviou Jesus para te libertar, para te dar vida plena. Para te livrar dos vícios. E com propósito, é por isso que a Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo 34 ao 36. Que diz assim, está escrito. Jesus disse:
todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E se o Filho o libertar, você de fato serão livres. Você seja você mesmo. Você precisa ser liberto, ser livre. Quantas pessoas nos dias de hoje, irmão, estão jogados na sarjeta, estão jogados na bebida, no sindicato, como ele costuma dizer. Está jogado nas ruas. Porque ele dizia que toda hora ele tinha que tomar uma pinga para poder abrir o apetite, para poder dar rapidez no trabalho. E quando saiu do trabalho, não achou mais uma porta aberta, não conseguiu sair daquele sistema que todo dia aquele horário bebia, e agora ele está o quê? Paralisado, num tempo paralisado nos vícios. É assim que as coisas funcionam. E esse vício parou seu sonho, destruiu a sua vida, está querendo te matar, mas a Bíblia diz que Jesus, ele veio para te dar vida e vida com abundância. Amém, irmão? Toma posse desse momento de reflexão. Toma posse. Toma posse. Porque Jesus, ele